Olá, meu nome é Fabiano e eu quero apresentar para vocês um pouco do que eu desenvolvi na minha unidade escolar. Para entender a planilha que eu desenvolvi, primeiramente eu acredito que é preciso entender como funciona a rotina do professor no que se refere ao diário do professor, ao diário de classe. O professor ele tem duas fichas para preencher. Na primeira, onde ele coloca a cada aula a data, o assunto que foi dado naquela data e assina. Preenche o seu nome, número de aulas dadas, número de aulas previstas dentro da unidade, enfim. No final do processo, ele assina essa pauta de conteúdo e coloca a data. Além dessa pauta de conteúdo, diariamente, a cada aula, o professor tem que fazer o registro de chamadas, onde a cada nome ele coloca aqui a data da primeira aula, que obviamente deve coincidir com a data da primeira aula. Então, aula 1, exemplo 3/2, na planilha de conteúdo, na planilha de frequência de aluno, aula 1 ele vai ter que colocar aqui 3/2 e assim preencher todas as aulas durante a unidade. E fazer a chamada de cada aluno, então na aula 1, botando um pontinho no caso de presença, falta no caso de ausência. E isso ele vai fazer com todos os alunos. Esse exemplo que eu estou aqui utilizando, eu estou com uma turma pequena de 15 alunos, mas nós temos turmas com 40, 45 alunos. No final da unidade, o professor deve, à medida que vai fazendo suas avaliações, ele deve preencher a nota de cada aluno nesse espaço que vocês estão vendo aqui. Cada quadrinho desse é destinado à nota de uma avaliação, onde ele coloca na avaliação número 1 a data em que a avaliação foi realizada, que assim ele vai preenchendo até que ele utilize todas as avaliações. Ele deve somar a nota e lançar aqui em RU, que é o resultado da unidade. Ele deve lançar a nota final do aluno dentro dessa unidade. Caso o aluno não tenha conseguido a aprovação necessária de 5 pontos, o aluno faz uma recuperação paralela e lança a nota da recuperação paralela nesse campo. E soma, o professor vai ter que contar quantas faltas o aluno teve durante a unidade e preencher nesta última coluna. Você olha assim, não parece uma tarefa tão difícil de ser realizada. E realmente não é quando você analisa apenas um único aluno. Mas, como eu falei, ele vai ter que fazer isso para todos os alunos, ok? E é esse exemplo que eu estou pegando uma turma pequena para caber tudo na tela, para não ficar descendo muito. Mas eu tenho turmas com 44, 45. E você não tem que fazer isso só com uma turma. A depender da disciplina que você seleciona, a carga horária ela pode ser maior ou menor, e o professor, para cumprir as 20 horas ou 40 horas semanais, vai ter que ter um número bem maior de turmas. E eu tenho colegas que tem 22 turmas, ou seja, ela tem 22 pautas para preencher, algumas delas com 40 alunos, e ela tem que fazer isso para todos os alunos, nas 22 pautas. Então, quando você multiplica isso por 22 pautas, essa tarefa ela é uma tarefa bastante desgastante. E no começo vai tudo bem, mas no final, quando você já começa a somar todas essas notas e somar todas essas faltas, isso leva um tempo tão grande que os professores acabam não cumprindo os prazos estipulados pela secretaria na hora de entregar as notas do aluno para serem lançadas no SGE. Fora isso, esses campos são tão pequenos que os professores se queixam muito quando você tem que preencher esse campo à mão. Ele é muito pequeno, então fica ilegível, às vezes acontecem rasuras, e esse documento é um documento que não pode ser rasurado. Então, toda vez que acontece uma rasura, é preciso solicitar à secretaria que reimprima a nova pauta, e você tem que passar tudo a limpo. Então é um trabalho realmente muito desgastante.
Atentando para as queixas dos professores e como eu sou uma pessoa que gosto muito de me envolver com a questão de tecnologia, eu fiquei imaginando por que esta planilha não está no Excel, por exemplo. Uma das queixas, eu tentei fazer algumas versões, utilizar algumas versões dessa planilha em Excel, tentando automatizar praticamente tudo, e a secretaria não aceitava a minha planilha porque ela não estava de acordo com o modelo da Secretaria de Educação, que é esse que vocês podem ver aqui na tela. Então eu falei, então se o problema é esse, vamos desenvolver então uma que fique de acordo com os padrões exigidos pela Secretaria de Educação e pela Secretaria da Escola. Então aí eu apresento para vocês, e é essa a minha ação, essa planilha em Excel, ok? Ela é composta, essa pasta do Excel, ela é composta por 9 planilhas, sendo uma planilha para conteúdo programático, deixa eu dar um zoom aqui para ficar o tamanho da tela, uma planilha para conteúdo programático, pronto, vou posicionar ela melhor, uma planilha para conteúdo programático, é essa planilha aqui, certo, conforme o modelo anterior, e uma planilha para frequência, isso em cada unidade. Então, nós vamos ter planilha de conteúdo e planilha de frequência, assim como as planilhas da Secretaria de Educação. E o que é que difere dessa planilha para outra? Bom, você pode observar pelo modelo que quando você mandar imprimir essa planilha, aparentemente ela não está igual, mas quando você mandar imprimir a planilha, e visualizando aqui no modo de página, você consegue perceber que ela fica igualzinha. Então eu tenho ela impressa aqui, essa é a planilha desenvolvida por mim, e essa é a planilha da Secretaria de Educação. Então você consegue ver que não há grande diferença no layout da planilha. Qual é a diferença aqui? Que aqui eu terei que preencher toda a caneta à mão, correndo o risco de errar, de rasurar e ter que refazer. E aqui eu tenho a planilha toda digitada, que eu posso alterar, enquanto não imprimir, eu posso alterar, posso fazer correções e não vai ter nenhum erro de digitação. Mas o mais interessante dessa planilha é que ela possibilita a automação, como foi dito, a secretaria vai dar para mim a cada unidade uma pauta dessa que eu tenho que preencher à mão. E toda vez que eu faço isso, eu tenho que preencher todas as informações de cabeçalho, disciplina, professor. Disciplina não, que já vem impresso, Então aqui o que eu tenho? A partir da planilha no Excel desenvolvida, a planilha número 1, eu já lanço os dados do professor. Então eu vou substituir os dados só para mostrar para vocês como isso funciona. Então eu vou, hipoteticamente aqui, substituir o nome do professor por André. Quando eu faço isso, todas as planilhas, aqui o nome, André, de todas as unidades, estão todas vinculadas, Tanto as planilhas de conteúdo programático, a gente está na segunda unidade ainda, então terceira unidade eu obviamente não tenho nada ainda. Elas já aparecem com o nome que foi digitado lá na primeira planilha. Então vamos voltar para a minha planilha, Essa aqui é a que eu uso no meu dia a dia. E tudo está vinculado. À medida que eu dou um assunto novo e que eu lanço a data desse assunto, automaticamente ele aparece aqui na aula correspondente, na coluna destinada. Então, por exemplo, segunda unidade. Segunda unidade, a aula que eu dei ontem, anteontem no caso, que aqui no meu relógio já passaram da meia-noite. Então, minha próxima aula, por exemplo, dia 1º de agosto. Então eu coloco 1º/8, ele preenche, eu coloco aqui o conteúdo. Na planilha de frequência, essa foi a aula de número 13. Na planilha de frequência, na aula de número 13, já aparece aquela data que eu inseri na planilha anterior de conteúdo. Eu tenho agora apenas que fazer a chamada do aluno. Então, você pode observar que à medida que eu clico em algumas células, já aparece umas janelinhas de pop-up
indicando como utilizar a planilha, né? Então coloque F para registrar faltas do aluno, utilize caixa alta, etc. Então eu faço a chamada do aluno e eu faço isso na minha sala com o meu notebook ou com o meu tablet, porque eu consigo abrir essa planilha no meu tablet. Então à medida que eu registro a falta do aluno, não sei se perceberam, mas aqui no total de faltas ele faz o somatório automaticamente. Então isso já poupa um trabalho do professor. Deixa eu retirar essa falta, que eu não posso deixar o aluno aqui com falta, né? Vou mostrar isso aqui na da primeira unidade, que já está fechado. Então, por exemplo, a aluna Dayana, na primeira unidade, teve 6 faltas. E isso é automático, porque à medida que eu lançar faltas aqui, ó, vou lançar algumas faltas, depois eu retiro. À medida que eu lanço falta, de 6 passou para 7. Vou lançando falta de 7. Observe aqui, ó. De 7 passou para 8. Lançar mais uma. De 8 passou para 9. Mais uma. 10. E assim sucessivamente. E é tudo automático. Vamos retirar essas faltas. E é tudo automático. A mesma coisa vai acontecer para o registro de notas. Então, à medida que eu vou lançando uma nota, que eu tenho nota 2, né? Vou substituir por 3. À medida que eu vou lançando uma nota, ele automaticamente já faz o somatório da nota. Ok? Aqui eu lanço a data que a avaliação foi feita. Deixa eu voltar para a nota anterior, para não perder minha planilha, meus dados. Então, isso facilitou muito o trabalho do professor. No final da unidade, se o professor utiliza a planilha eletrônica, ela inclusive é até mais prazerosa de ser utilizada, porque eu lembro que isso acontecia comigo e acontece com a maioria dos professores, a gente deixa para preencher a planilha já no final da unidade. Aí você vai atualizar conteúdo, somar esses dados todos de falta, de nota do aluno, para então entregar na secretaria. Então a gente deixa sempre isso para o final. Porque se você rasura, você fica fazendo isso várias vezes durante a unidade. Então você deixa logo para o final, porque você não fica fazendo isso tantas vezes assim. E com o notebook em sala de aula ou com o tablet, eu faço isso automaticamente. Quando eu termino a minha unidade, eu só tenho o trabalho de mandar imprimir. Então eu vou lá, dou meu Ctrl P, você já consegue visualizar na impressão que ela está idêntica da Secretaria de Educação, ok? Eu só faço imprimir, assinar os campos, ela já coloca a data, automaticamente a data atual do dia da impressão. Então observe que o dia aqui, ó, dia 30/7, ela automaticamente coloca dia 30/7, se eu imprimir agora vai sair com essa data, então já sai com a data do dia da impressão. Eu coloco a minha assinatura, rubrico cada um dos campos aqui também de assinatura e entrego para o diretor, vice-diretor, checar se está preenchida corretamente. E ela está toda preenchida corretamente porque é tudo automático. Todo esse trabalho de cabeçalho aqui eu só tenho uma vez no início do ano. Mas de tudo, para mim, o mais interessante dessa planilha é que além de eu poder preencher ela por unidade, né? Conteúdo programático, primeira unidade, frequência, primeira unidade, segunda unidade, assim sucessivamente, no final ela me gera um relatório. E esse relatório que é interessante. Porque quando nós tínhamos cadernetas onde todas as notas de todas as unidades ficavam em poder do professor, nesta caderneta até o final do ano, o professor tinha que ficar somando, né, as notas de cada unidade para apresentar, divulgar o resultado à escola. E com a entrega das pautas, o professor fica impossibilitado de entregar o resultado para o aluno, porque as pautas são impressas, foram preenchidas à mão, e todas elas foram entregues à secretaria. Então, quando você quer preencher, quando você quer divulgar o resultado final para os alunos, para dizer quem passou direto, quem foi para a recuperação, ou você tem essas anotações em um caderno ou numa planilha de Excel, que era como eu fazia, ou você tem que solicitar isso à secretaria, que obviamente não lançou as notas da 4ª unidade em tempo hábil de entrega de resultado para o aluno. Então o professor ele tem que anotar todas essas, tomar nota de todos os resultados de cada unidade do aluno para poder
publicar isso no final do ano. E esse trabalho ele acaba com essa planilha. Porque à medida que eu vou lançando as notas, observe que a nota da segunda unidade, da primeira unidade está toda aqui, mas eu vou, hipoteticamente, colocar uma nota para Caio de Jesus Ferreira na segunda unidade. Não tem nota nenhuma, porque a gente ainda não fechou a unidade e eu não fiz registro. Mas digamos que Caio tenha tirado, por exemplo, 5 em uma atividade qualquer. Então já aparece o somatório aqui de 5 e automaticamente lá na planilha de resultado final já consta na segunda unidade de Caio a nota 5, como aparece aqui. Então se eu fizer mais alguma atividade e Caio tirar a nota 2, por exemplo, eu já estou com 7 aqui e lá na planilha de resultado final já aparece a nota 7. Então essa planilha ela vai sendo atualizada automaticamente à medida que eu vou lançando as notas de cada unidade. Eu tenho já o total de pontos parcial, eu tenho a média anual parcial, a situação até o momento, como ele ainda não atingiu 20 pontos, que é necessário para se obter média 5 e lograr a aprovação, até o presente momento ele está em recuperação. Mas assim que ele atingir os 20 pontos, isso aqui muda e já aparece aprovado. E eu posso publicar já o resultado ao aluno. Eu tenho também o total de faltas, que é o total de faltas em cada uma das unidades. A fórmula, ele soma o total durante o ano e dá o total de frequência do aluno durante o ano. Caso o aluno vá para a recuperação, eu ainda tenho a opção de lançar a nota da recuperação aqui e a situação final. Então, por exemplo, para o aluno Caio, que na segunda unidade tem 7, como ele está na... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está na primeira unidade com 5,6. Se eu colocar aqui, por exemplo, 15 pontos, teoricamente ele estaria aprovado. É claro que 15 pontos, ninguém pode ter 15 pontos em uma unidade. Mas eu vou lançar aqui só para a gente não ficar fazendo isso a cada unidade. Então, lançando os 15 pontos, não vai aparecer aqui porque eu vou ter que dar um zoom. Ok. Já aparece aqui os 15 pontos do aluno, que é uma nota que você não vai poder colocar, porque o máximo aqui é 10, mas eu estou colocando só para não precisar preencher em todas as unidades. Você vai observar aqui no resultado final que ele fez 20,6 pontos e por isso está aprovado. É automático. Então é só imprimir o resultado. Né? Digamos que a aluna Caroline tenha ido para a recuperação e aí na recuperação ela tira a nota 5. Então, situação final, aprovado na recuperação, AR. AP é aprovado na nossa legenda que a gente criou, seria aprovado direto, porque isso aqui não precisa ser oficial da Secretaria de Educação, porque isso aqui é um controle apenas para o professor publicar resultado, divulgar o resultado para o aluno no final do ano. A gente pode imprimir isso aqui, inclusive, e levar para o conselho de classe. Então, qual a importância dessa ação que parece muito simples, né? Mas para o dia a dia do professor? Isso tem trazido uma qualidade de vida muito grande para os nossos professores. Basicamente, 100% dos professores hoje, na minha escola, estão utilizando essa planilha que, a princípio, eu tinha desenvolvido para mim. Mas eu achei que o resultado ficou tão legal e eu mostrei para a direção, e a direção aprovou e disse que poderia sim ser usado no dia a dia da escola, que a gente distribuiu para todos os professores. Então, todos os professores que quiserem utilizar, porque não é obrigado, uma vez que existe a planilha oficial emitida pelo SGE, né, que a secretaria imprime, mas essa é uma alternativa. Então, a minha professora lá, que tem 22 turmas, quando conheceu essa planilha, ela realmente ficou encantada e disse que a qualidade de vida dela mudou bastante. E a ideia é exatamente essa. Então, já tenho passado isso para alguns colegas, inclusive de outras escolas, e essa ação, né, que eu queria apresentar para vocês. Eu fiz esse pequeno vídeo porque escrever isso apenas lá na ficha de inscrição, talvez não dê para ter uma ideia, né, dessa ação, que é simples, mas que mudou bastante a qualidade de vida do professor, que tinha que fazer isso quadro a quadro, aluno por aluno, turma por turma, somar todas as faltas e notas, enfim.
Bom, a minha ação é essa. Eu espero que o vídeo tenha ficado bom. Obrigado.